Então vamos começar. Provérbios capítulo 17. Vamos ler o versículo 3. Eu te explico o título e vou introduzindo aqui para a gente entrar na mensagem. Provérbios 17, 3 diz assim, todo mundo junto. O crisol é para a prata e o forno para o quê? O ouro. Agora o final do versículo, pega uma caneta e sublinha, aqui está a mensagem, depois do ponto e vírgula. Mas o Senhor, diz a Bíblia, Ele prova os corações. Então olha o que a Bíblia está dizendo, o crisol é para prata, é algum material, não olhei, que trabalha a prata. O forno é para o ouro, porque o ouro com calor ele derrete, e o calor serve para quê na vida do ouro? Para transformar ele no que for necessário. Porque o ouro no estado bruto da natureza, ele não é vendido, ele tem que ser transformado no ouro que você conhece, de 12, 18 e tantos quilates que for. Ele tem que ser transformado para virar aquele ouro. Há uma adição de outros componentes químicos para ele virar esse olho maleável, esse que dá para transformar numa joia. Então o que o fogo faz? Não é fácil você entrar no fogo, mas Deus está dizendo que o fogo é usado para moldar o ouro. E daí ele vai dizer o final do versículo, e o Senhor, o que o Senhor faz, pessoal? Ele prova os... O que eu quero falar com você na mensagem de hoje, você que está assistindo aí? Eu quero falar contigo que os testes fazem parte do processo. Que processo? O processo de transformação. Porque é isso que Deus quer fazer com você desde que você entrou na igreja. Desde que você entrou na igreja, Deus está te transformando numa pessoa melhor. Para Ele poder te usar com o alvo e o objetivo que Ele tem para a sua vida. Então eu quero falar contigo hoje que todas as provas, todos os testes que nós passamos, e ainda vamos passar na nossa caminhada, eles fazem parte do processo de Deus. Você ainda está em processo. Você ainda não é o que Deus queria que você fosse. E Ele tem que ir trabalhando em nós. Ele usa o fogo para amolecer o ouro e transformar o ouro numa joia. O fogo, ele esquenta o ouro e vai fazendo o ouro se separar de tudo aquilo que estava anexado a ele na natureza, coisas que não poderiam ser usadas, e faz ele amolecer para você poder depois misturar ele com outros materiais e transformar ele no 18, no 12. Os quilates são a pureza do ouro. Quanto mais puro, mais quilates ele vai ter. Quanto menos puro, aí o número dele vai diminuindo. O ouro 12, o ouro 10, ele vai diminuindo. É pela pureza. E ali Deus usa o fogo para transformar o ouro. Então o que Deus quer dizer? Que assim como Ele usa o crisol para transformar a prata, Ele usa o ouro o forno para transformar o ouro, Ele está dizendo que Ele usa os testes, as provas, para nos moldar, nos lapidar, trabalhar em nós, para que nós venhamos ser o que Ele deseja. E depois dos testes e das provas, nós não somos mais as mesmas pessoas. Isso é incrível. Depois que você passa por um teste, você não é mais a mesma pessoa. O Pedro, depois que ele passou pelo teste da tempestade, o teste de andar sobre as águas, a fé dele nunca mais foi a mesma. Depois que o Sadraque, o Mesaque, o Abednego foram provados e lançados na fornalha de fogo, meu irmão, nunca mais a fé deles foi a mesma. Pode esquecer que a fé daqueles 3 homens era igual. Depois de passar por aquilo, ter uma experiência de livramento de Deus. A nossa fé muda. Então, durante a nossa caminhada, os testes, eles fazem parte do processo, daquela obra que Deus está fazendo para nos transformar. E como é que funciona? Pastor, para que Deus me prova? A prova não é para Deus me conhecer, porque Ele já me conhece. Ele sabe tudo que nós somos. A prova é para que nós venhamos nos conhecer. E quando a gente passa por uma prova, a gente se conhece e para e diz, puxa, eu deveria ter mais fé. Eu deveria ter orado mais. Eu deveria ter buscado mais. Puxa, eu não podia ter falado isso. Eu não podia ter reagido dessa forma. A minha reação está assim porque eu tenho que buscar mais. Então a prova faz a gente analisar a nossa vida. E toda a prova, ela vem para nos levar para o próximo nível. Então nunca esqueça que eu vou te dizer, todo período de prova, de testes que você está passando, eles antecedem um período de honra. Um período onde Deus tem coisas para nos dar. Coisas para lugares para nos levar, lugares para nos colocar. Então todo período de teste, de prova, ele vai anteceder um período de honra. Daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Só que eu tenho que passar na prova para poder ir para o próximo ano.
Quem é que fez o colégio? Você fez um pedaço do colégio pelo menos? Você tinha que passar na prova para quê, pessoal? Para ir para a próxima série. E qual é o nosso problema? O problema é que quando nós estamos passando por uma prova, nós estamos passando por um teste, nós temos aquele pensamento de que Deus nos abandonou, que Deus me esqueceu, Deus não olha para mim, Deus não lembra de mim, Deus não quer me abençoar, Deus não quer. Não, você está errado. Você lembra como é que era a hora da prova na escola? O professor estava na sala. A única diferença é que ele sentava lá no fundo para ficar cuidando de todo mundo. E quando você dizia, professor, eu estou com dúvida, ele dizia, eu não posso ir aí, porque eu não posso te dar resposta, eu já expliquei a matéria, agora é a tua vez. Então não adiantava eu chamar o professor, porque ele disse que não era a hora dele me ajudar. Ele queria que eu sozinho colocasse na prova o meu conhecimento. Então quando eu estou passando pelo teste, eu não estou sozinho. Por que eu não estou sozinho, pastor? Talvez Deus não está falando comigo, porque não é hora de falar. Ele quer ver eu aplicar o meu conhecimento. Mas Ele está junto comigo, porque Ele prometeu para mim em Isaías 41:10, eu nunca te deixarei e eu nunca te desampararei. Não esqueça da Bíblia. Você não pode esquecer do que está escrito na Bíblia. Ele pode não estar falando comigo, mas o professor está lá no fundo da sala só me observando, ele está bem quietinho, cuidando de você, só vendo o que você vai fazer naquela prova. E aquela nota que vem da prova, para que ela serve? Para me avaliar, para mostrar para mim, puxa, eu fui mal, eu deveria ter estudado mais. Puxa, eu tirei uma nota boa, que bom, eu estudei o suficiente, eu vou passar de ano, que alegria, eu vou para a próxima série ou próximo nível. Então Deus às vezes vai nos provar. Vamos ler de novo o versículo aqui, Provérbios 17:3, todo mundo junto, o que diz a Bíblia? O crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor Ele prova o quê? E a minha pergunta para você que está aqui comigo, você que me assiste também é, com o que Deus está te provando nesses últimos dias? Eu não sei o que você está vivendo ou passando, mas nós temos muitas pessoas aqui na igreja nessa reunião, e cada pessoa que está aqui está numa fase diferente da sua vida, está passando por um momento diferente da vida. Cada um está sendo testado e provado de uma maneira diferente do outro, porque cada um está num nível de vida. E eu tenho que parar e pensar, com o que Deus tem me provado nesses últimos dias? De que maneira Deus está me testando? Então todo período de prova, ele antecede um período onde Deus vai me honrar com alguma coisa. E às vezes o que tu está passando agora é até a resposta de um pedido de oração que você fez a Deus. Às vezes você diz, Deus faz tal coisa na minha vida, só que Deus para fazer tal coisa na tua vida, às vezes Ele teria que te testar antes de te colocar lá. Ele teria que te testar antes de te dar, para ver se você realmente, você perceber, está pronto ou ainda tem que melhorar. Então às vezes o que você está passando agora é até um pedido que você fez. Você orou a Deus e disse, Senhor, quebra esse vaso velho e faz um vaso novo. Você entendeu o que você pediu para Deus? Você disse, Deus me quebra. É fácil ser quebrado? E às vezes Deus está quebrando você de pedacinho em pedacinho. Mas quem é que pediu? Foi você. Me usa. Deus me use. Deus olhou do céu. Tu tem certeza? Me usa, chorando na igreja. Aleluia. Tu sabe que tu está me pedindo? Me usa, Deus, me usa. Você nem sabe o que você está falando para Deus. E daí às vezes o que você está passando agora é porque você pediu para Ele. E às vezes Ele está te testando porque Ele quer te usar. Só que antes de te usar, Ele tem que te moldar. Antes de transformar o ouro numa joia, tem que botar ele no fogo. Porque você tem que amolecer ele completamente para poder transformar ele no que você quer. Amém? Então às vezes a gente nem sabe que a gente pediu isso para Deus. Só que todo período de prova, ele antecede um período de honra. Pastor, o que eu faço se está difícil? Às vezes está difícil. Às vezes não é fácil o que a gente passa. Sabe o que eu vou dizer para você? Fica firme. Não é hora de desistir, de olhar para trás, de desanimar. Não é hora. E não se esqueça de que ser testado faz parte do processo. E Deus vai estar sempre nos testando. Quem é que já comeu uva aqui? Diga glória a Deus. Olha, do lugar da onde eu vim para cá, para a igreja de vocês agora, lá o pessoal tinha muita uva. E uva boa. Você podia comprar direto do produtor muitas vezes. E era bem baratinho. Direto do produtor era o valor barato. Vamos parar para comparar então o processo, Deus nos testar com a uva. Pensa comigo, a uva no cacho,
ela tem um valor. Quando eu ia comprar do produtor, era baratíssimo comprar dele. Ele vendia um preço bom. No mercado era pouca diferença, porque como tem muita uva, né? Era pouca diferença no mercado, e uva boa. Você gosta de comer uva? Tá bom. A uva no cacho, ela tem um valor. Agora, quando eu tiro ela do cacho, coloco ela lá dentro daquele lugar grandão, um balde, uma coisa lá, e começo a pisar ela, esse é o processo. Ela vai ser pisada, ela vai ser esmagada, ela vai ser amassada, mas ela vai produzir algo que vai ser mais valioso do que ela no cacho, o suco. E aquele suco a gente vai engarrafar ele e às vezes vai deixar ele lá. E quanto mais tempo ele demorar, maior é o valor que ele vai ter. Então às vezes o que você está passando é Deus preparando você para aumentar o seu valor, para poder usar você onde Ele quiser usar. Só que a gente vai ter que aguentar, às vezes ser pisado, ser amassado. Às vezes os problemas parecem que estão vindo assim e nos espremendo de uma maneira, mas isso é o processo. E às vezes parece que nos botaram num cantinho, nos esqueceram lá naquele canto. Jamais a gente está esquecido. Isso significa que quanto mais Deus me deixa, mais o meu valor aumenta. A uva é assim. No caixa ela tem um valor, mas quando você compra ela no suco dentro da garrafa, o preço dela é o quê? É outro. Ela tem muito mais valor, mas para ela se valorizar dessa forma e o suco dela chegar a esse preço, ela passou por um processo onde ela foi transformada, ela foi pisada, ela foi amassada. E às vezes tudo que a gente está passando faz parte do que Deus quer realizar na nossa vida. Então nunca esqueça, ser testado ou provado faz parte do processo. Com o que Deus tem provado você nesses últimos dias? De que maneira Deus está te provando? Que Deus tem usado? Deus está usando pessoas para provar você? E às vezes Deus pode usar pessoas para nos provarem. Pessoas que vão exigir mais de nós. Pessoas que vão nos cobrar. Pessoas que às vezes vão pegar no nosso pé. Pessoas às vezes que vão nos amassar. Deus pode usar pessoas. Amém? Muitas vezes Ele usa pessoas para trabalhar a nossa vida. E às vezes, pastor, Deus está usando uma pessoa para me humilhar. Primeira coisa que eu vou te dizer, durante o processo a gente não entende. E a gente começa a ficar bravo com tudo que tem ao redor. Depois que você passa pelo processo e amadurece, você começa a ver que cada pessoa foi usada por Deus, que às vezes aquela pessoa nem é daquele jeito, mas Deus permitiu ela ser assim, porque ela foi usada para amassar você. O que eu tenho que fazer é só agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. Por mais que doa e seja difícil, não brigue com as pessoas. Só ore a Deus e diga: Senhor, estou nas tuas mãos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. E sabe o que está escrito na Bíblia? Que todos os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Você sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? 1,5 bilhões de fios de cabelo. Fala para o irmão do lado: se tu duvida, é só contar. Se tu está na dúvida, conta, depois você me fala então se eu estou certo ou errado. Você está duvidando? Conta aí, depois você me diz. Agora presta atenção. Deus falou que não cai um fio de cabelo sem que Ele permita que caia. Ele disse que não cai um. Então Deus sabe: pastor, mas essa pessoa está me humilhando. Nunca esqueça o que eu vou te falar. Só se sente humilhado quem tem orgulho. Quem não tem orgulho, você pode fazer o que você quiser fazer. A pessoa nunca se sente humilhada, porque ela não tem orgulho. Só se sente humilhado quem tem orgulho. Se alguma coisa aconteceu contigo ou fizeram para ti e tu se sentiu humilhado, talvez é Deus usando essa situação para te mostrar que você ainda tem orgulho e você vai ter que vencer isso. Porque quem não tem orgulho não se sente humilhado. Você tem se sentido humilhado? Deus está trabalhando contigo e mostrando que você ainda é uma pessoa orgulhosa e precisa buscar humildade nele. Algum dia você viu Jesus se sentir humilhado? Na cruz as pessoas cuspiram na cara dele. Ele disse: Pai, que humilhação. Foi isso que ele falou? Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem
ele não se sentiu humilhado. Se tu tem se sentido humilhado é porque você, querendo ou não, aceite ou não, você é uma pessoa orgulhosa. E muito difícil você vai aceitar o que eu estou falando. Porque o orgulhoso, ele nunca admite que ele tem o quê? Capaz, ele vai chegar para o pastor e vai dizer assim: pastor, eu sou a pessoa mais humilde dessa igreja. Você nem sabe como eu sou humilde, pastor. Esse é o mais orgulhoso de todos, amém? Porque todo orgulhoso, ele não admite que ele tem o quê? Orgulho. E todos nós temos. Essa é a natureza do pecado que existe na nossa carne e que nós temos que vencer todos os dias. A gente tem que vencer isso todos os dias. Então, às vezes, Deus está usando pessoas para me provar, para me pressionar, para pegar no meu pé, para me incomodar. Ele quer ver qual é a tua reação. Tu vai pedir para sair? Tu vai desistir? Tu vai brigar com as pessoas? Tu vai orar para cair um raio na cabeça delas? Não. Jesus disse: ore por quem te maltrata e te persegue. Abençoe quem está amaldiçoando você. Ame o seu inimigo. Ele está testando o seu coração. Ser testado faz parte do processo. Com o que Deus tem testado você? Quem Deus está usando? O que Deus está usando na sua vida? Qual situação? Deus tem usado lugares para testar você? Às vezes Deus pode te colocar num lugar para onde você não gostaria de ir. Ou te tirar do lugar que você gostava, te leva para outro, que não é igual àquele. Deus pode usar lugares para testar você. E aí o que você faz? Vai desistir? Se me trocar do setor da empresa para outro setor, eu estou pedindo demissão, porque eu quero trabalhar nesse setor. Então, às vezes Deus usa lugares para testar a gente. Muitas vezes, Deus usa situações para nos testar, para ver como é que eu vou reagir, se eu vou ser honesto, se eu vou mentir. Deus vai usar situações. Tinha um irmão na igreja que ele era mecânico e ele pegava o carro ruinzinho, arrumava todo o carro, como ele era mecânico, era mais fácil para ele, e revendia. Só que ele tinha um sócio, eram dois, ele era convertido, o sócio não. Aí ele se entregou para Jesus. E teve um dia que ele estava numa feira vendendo os carros e o sócio dele estava vendendo um carro que tinha um problema, vazamento, peça estragada. Ele, como mecânico, sabia o diagnóstico do carro. Ele chegou e viu o sócio dele falando para a pessoa que o carro estava bom e não tinha problema nenhum. E ele sabia que era o quê? Mentira. Deus testou ele. E agora? Ele vai concordar e vai deixar a mentira? Ou ele, como um cristão, vai ser honesto? Sabe o que ele fez? Ele chegou no cara que estava comprando o carro e disse: oi amigo, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o sócio aqui, eu quero dizer que eu sou mecânico, eu quero falar para você a verdade. Esse carro tem vazamento, a peça tal está estragada, a outra coisa está estragada e tu vai gastar mais ou menos tanto para arrumar esse carro. Realmente tu quer o carro ou tu não quer? Ele foi honesto. Ele podia ter perdido a venda. O cara disse: muito obrigado pela tua honestidade, eu vou comprar mesmo assim. E o cara comprou o carro. Mas ele foi o quê? Deus testou ele com uma situação. O que Deus tem usado para provar você? Passa na prova. Deus tem muito mais para ti. Deus quer nos levar para o próximo nível. Tem coisas grandes que Deus quer nos entregar. Mas eu tenho que passar no teste. Às vezes Deus vai me testar. Com o que Deus tem testado você? O que Deus tem usado? Não esqueça, ser testado faz parte do processo. Às vezes Deus pode testar a tua submissão. Tu quer muito alguma coisa e Deus usa alguém para falar não para você. E aí? Se Deus usar alguém para falar não para você, você vai obedecer ou vai passar por cima? Se Deus falar não, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? A gente tem que parar para pensar. Às vezes é nessas horas que a gente vê o quanto somos rebeldes. Uma vez tinha uma obreira e ela estava meia fora assim, ela chegou: pastor, eu quero fazer a obra aqui, se o senhor não me botar na obra eu estou saindo da igreja. Eu falei: então irmã, a porta está ali, pode sair da igreja. Porque eu não vou te botar porque tu está me pressionando. Só vou te colocar se Deus tocar o meu. Se tu quiser ir embora, a porta está aberta, a senhora fica à vontade. E ali eu vi o quanto ela era rebelde. Porque às vezes a pessoa passa por cima do não de Deus. Ela quer fazer a vontade dela, não a vontade de quem? De Deus. E se Deus testar você com dinheiro? Uma vez apareceu para mim, você sabe que eu sou advogado, um inventário grande, que eu ia poder ganhar um grande dinheiro. Eram 3 dígitos os honorários. Podia comprar alguma coisa boa, talvez uma casa, um bom carro, alguma coisa. Eu perguntei para o pastor, que era o meu pastor na época, perguntei: o senhor acha que eu
que eu pego? Ele disse para mim, não. Eu falei, tá bom, sim senhor, estou indo embora, não vou pegar. Amém. Mas eu podia dizer, não, mas eu vou sim, é um dinheiro bom para mim, eu vou dar um bom dízimo para a igreja. Mas Deus não queria aquele dízimo lá não. Ele preferia eu do que o dízimo. Porque às vezes você dá o dízimo, mas Deus pede você. Amém. Você tem que ser obediente, saber se Deus falou não é não. Às vezes Deus pode provar você com dinheiro. Deus pode provar você com a dor. E sabe que às vezes a dor faz parte do processo. E muitas vezes Deus usa a dor para nos transformar. Deus usa a dor para moldar você. Deus sabe o que Ele faz. Eu tenho que aprender que ser testado faz parte. Deus vai me testar. Deus pode me testar com a fama. Permitir que você fique famoso. Muita gente gosta de você, conheça você. E aí, como é que eu vou me comportar agora? Vou continuar sendo o mesmo que eu fui? Ou vou começar a mudar? Então Deus pode me testar com dinheiro. Deus pode te testar te deixando de lado. Parece que todo mundo esqueceu de você, que nunca chega a sua hora. E se isso for um teste? Ah, pastor, hoje eu estou quase desistindo, não aguento mais. O patrão prometeu que ia me promover, mas até agora não me chamou. E se isso é um teste? Deus está te mostrando como é que o teu coração está, para que você olhe para si mesmo e reflita. Ser testado faz parte do processo. Amém. Ah, mas eu pedi tanto para Deus, por que Ele não me respondeu? Porque a resposta dele é o que é o melhor para ti, não o que tu quer. A resposta dele é o melhor e não é o que tu quer. E às vezes Ele não vai te responder, porque não era o melhor para ti. Era o que tu queria. Irmão, se Deus nos entrega para o que nós queremos, meu Deus, a gente morre. Por quê, pastor? Porque você vai ficar sentado no sofá só tomando sorvete e olhando uma série atrás da outra. O que você prefere fazer isso? Ficar sentado comendo salgadinho, batata frita, comendo chips? Ou você prefere trabalhar? Brinca que é trabalhar. Isso aí, vamos acreditar, né? Falar a verdade, pessoal. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Se é trabalhar, vamos falar a verdade. A gente está na casa de Deus, amém? Mentir aqui dentro é 2 vezes pior. Amém? Então, claro que a gente preferia ficar deitado em vez de trabalhar. Um dia frio, você preferia ficar na coberta ou... Não, eu vou ir, eu tenho que trabalhar, meu serviço, aleluia, glória, aguentar o chefe, o colega, o funcionário, glória a Deus. Levantar 10 caixas nas costas, glória, vamos lá. Não, irmão, a gente prefere ficar em casa. Chovendo, frio, uma televisão, uma pizzazinha. O que você prefere? Uma Coca-Cola? Claro que a pessoa prefere, só que se Deus nos entregar a nossa vontade, meu Deus, a gente vai morrer, porque a gente vai fazer só o que gosta da carne. Então às vezes Deus não vai responder como eu quero, porque o que eu quero não é a vontade dele, não é o melhor para mim. Eu só enxergo o agora, mas Deus já me viu no amanhã. Ele sabe o que eu vou me tornar quando eu passar por esse processo. Às vezes tu vai pedir, Deus me tira daqui, Deus vai dizer, não posso te tirar, tu tem que passar por isso. Tem coisas na vida que a gente não tem que fugir, a gente tem que passar. Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E era a vontade do Pai, que Ele morresse na cruz, para nos salvar. Amém. E a gente vai ter que aprender a fazer a vontade dEle. Então às vezes Deus vai nos testar, às vezes Deus vai nos provar, como a uva. Às vezes Deus vai permitir você ser amassado, você ser pisado por alguém. Às vezes alguém exigir de você, as circunstâncias vão te espremer. Por que Deus está deixando isso acontecer? Porque Deus sabe que aí dentro tem muito potencial. E se Ele não fizer isso, teu potencial não vem para fora. Dentro da uva tem um suco maravilhoso. E se a gente não espremer e não apertar ela nunca vira aquele suco bom que depois vai estar na nossa mesa. E que vai valer muito mais do que comprar ela no cacho. Deus sabe o que Ele está fazendo. Vamos olhar alguns homens que foram testados. Começa em Gênesis capítulo 37. Então ser testado faz parte do processo. Deus vai nos provar, Deus vai nos testar, você tem que saber disso. Gênesis 37. Às vezes você está passando por um teste em alguma área da sua vida, no trabalho, está passando pelo teste do dinheiro. Pastor, estou meio sem dinheiro. Alguém me ofereceu um empréstimo. Deus está te testando. Tu vai pegar um empréstimo? Ou tu vai dobrar o joelho e orar? Aquele que supre todas as tuas necessidades. Mais fácil é pegar um empréstimo do que dobrar o joelho e orar e esperar Deus dar resposta. É mais cômodo.
É mais rápido, amém, do que confiar que se o Senhor é o meu pastor. Não diga isso, tu foi buscar empréstimo. Vamos lá, Gênesis 37. Porque tu não confiou que nada ia te faltar. Tu confiou no empréstimo. Se tu confiasse que nada ia te faltar, tu tinha esperado pelo Senhor. Gênesis 37. Vamos lá comigo. Então às vezes Deus vai nos testar, amém? Se Ele te testar, não roda. Passa no teste. Mostra que você é fiel, que você é um crente que está pronto para a próxima fase. Quem quer ir para a próxima fase aí, diga amém. A gente tem que passar onde? No teste. Pastor, tem teste difícil? Tem, irmão. Tem um teste que tem cada um que às vezes dá vontade de chutar o balde. Quem já teve vontade de chutar o balde? Você teve? Vamos fazer uma campanha então, vou botar um balde aqui, você chega e chuta. Ah, matei minha vontade, pastor, chutei o balde. Vou botar um balde aqui na frente do altar, uns 10, aí cada irmão que vier dar um chute no balde. Ah, matei minha vontade, oh glória a Deus. Quem é que tem balde em casa? Enche ele d'água, chega e dá um chute. Ah, matei minha vontade, deu, agora eu vou continuar firme. Né? Matei minha vontade de chutar o balde. Vamos lá, Gênesis 37, todos acharam? Vamos ler com o pastor. Vou te mostrar um homem chamado José. Irmão, José foi provado. O José foi testado. Antes de botar o José no trono, Deus testou José. Deus moldou José. As provas vêm para nos moldar e nos testar. Como Deus bota o ouro no fogo. O fogo é o teste do ouro para moldar, quebrantar. As provas, as lutas vêm para nos moldar e nos quebrantar. Se o Pedro era muito orgulhoso, meio atrevidão, o dia que ele afundou, pode ter certeza que ele voltou com humildade para dentro daquele barco. Ele voltou com muita humildade para dentro daquele barco. A fé dele não era mais a mesma, e ele também não. Ele voltou para dentro daquele barco de forma diferente. Virou um grande pregador, que com uma mensagem ganhou 5.000 almas. Vamos lá? Gênesis 37. Olha o José, pessoal. Você conhece a história, eu já resumo ela. Versículo 23. E aconteceu que chegando José aos seus irmãos, tiraram de José, o que eles tiraram de José? A túnica de várias cores que ele trazia. E tomaram a túnica e lançaram o José na cova, porém a cova estava vazia. O que não havia na cova? Água. Você sabe que o José teve um sonho de que ele seria grande. Ele vai lá e tem mais um sonho, de que também seria grande. Os elementos do sonho eram elementos opostos, só que o significado final era o mesmo. Num eram os feixes, no outro era o sol e a lua. Então os elementos eram diferentes, mas o significado era igual. E quando Deus fala duas vezes, é porque Ele quer fazer. Vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. Porque Ele falou duas vezes a mesma coisa para o José. O que aconteceu? O José revela o sonho dele para os irmãos. Os irmãos ficam com inveja, você tem que tomar cuidado. Tem irmão que tem inveja. É triste, é irmão, mas tem inveja. Aí você tem que tomar cuidado. José errou de revelar o sonho dele para os irmãos. E daí os irmãos fazem um plano, jogar o José na cova. Eles queriam matar o José, o Rúben livrou ele da morte. O Rúben pediu para os irmãos não matarem ele, deixarem ele ali. E o que o Rúben planejou? Quando eu voltar eu tiro o José da cova. Quando o Rúben voltou, os irmãos tinham vendido ele para os ismaelitas. O Rúben diz, o que vocês fizeram? Para que fazer isso com o José? O Rúben foi o irmão que tentou salvar o José. Não conseguiu, os outros estavam com a maldade maior no coração, venderam. Você imagina, olha a prova. O José é o rapaz. O José, você para pensar, ele é o filho do Jacó, o fazendeiro. Ele é dono de tudo, ele está cheio de servos, as pessoas servem ele, abando folha de bananeira para ele, alcança o caixinho de uva, suquinho de laranja, fazem massagem nos pés dele. Você gostaria disso? Ah, pastor, massagem nas costas, né? Você imagina, ele tem os servos, eles preparam um banho com sais. Você já ouviu falar disso? Quem é que já experimentou um banho com sais? Você nunca experimentou na vida? Tomar um banho com sais, não? Eu também não. Que um dia a gente possa ver como é que é, né? Para ver se é bom ou não é, mas dizem que é, né, pessoal? Ele vinha o banho com sais, viu os funcionários, secava o José, trazia a roupa do José, servia. O José tinha tudo. A vida dele virou. O rapaz que nunca se sujou, cai no fundo do poço, se suja, é vendido. Antes ele comia o que ele queria, agora ele é o servo. Ele só pode comer se o Senhor permite que ele coma. Ah, mas que fruta bonita eu queria, não posso. Não é a minha casa, eu não mando aqui. Eu só posso comer se ele autorizar que eu coma. A vida dele virou. Mas quem que o José se transformou? Num grande governador.
primeira atitude de líder é saber perdoar quem errou com você. O José, os irmãos erraram. Quando os irmãos vieram, o José podia ter dito: esse aqui tu bota na forca, esse aqui tu corta todos os dedos, esse aqui tu manda empalar, esse aqui mata ele bem devagarzinho, faz ele sofrer bastante, bota formiga na boca, faz isso. Ele podia ter matado os irmãos, ele fez isso? Ele perdoou todos os irmãos. Com cada situação que ele passou na vida, Deus transformou o coração dele e fez ele virar o grande governador que ele foi, que salvou a nação e quem estivesse ao redor da fome que viria. Ele foi testado. Às vezes Deus vai nos testar, às vezes Deus vai permitir. Parecia que ele estava esquecido na prisão, às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu. Ser testado faz parte do processo, daquilo que Deus quer fazer na sua vida e o quanto Ele quer te usar. José passou no teste, virou um grande governador, salvou a família. Agora vamos ver outro homem que foi testado, Gênesis capítulo 8. Um homem chamado Noé. Qual é o primeiro teste? Noé, constrói uma arca. Que teste, hein? Uma arca gigante. Você imaginou Deus chegar para você? Compra aquele sítio. Você vai lá e compra. Agora nesse sítio aí tu vai construir uma arca. Que Deus? É uma arca. 80 metros de comprimento e 40 de altura. Jesus, que isso? Eu vou mandar uma inundação nessa cidade e vou salvar tu e a tua família. Você pensaria que você está ficando louco? Você imagina ele sozinho construindo uma arca e nunca tinha chovido dessa maneira, nunca teve inundação como aquela inundação. Quando ele dizia vai ter uma enchente, as pessoas diziam: isso aí tá biruta. Ele ficou 100 e não sei quantos anos construindo essa arca. E as pessoas debochando a cara dele. Olha que prova, né? Que prova ele passou. Segunda prova, depois que ele entra na arca, ficam 40 dias chovendo. Já fazem 40 dias que ele está lá dentro, com todos os animais. Terminou a chuva. Depois da chuva, passou-se não sei quantos meses para as águas baixarem. E Deus Noé, agora pode sair. O Noé já devia estar meio louco. Deus, eu estou meio louco aqui, tanto bicho gritando que eu não aguento mais. Um cheirão aqui, Deus, ficar juntando cocô todo dia, Jesus. Deus me esqueceu aqui nessa arca, servindo os animais e juntando, é uma barulheira, começam a gritar. Você imagina o Noé, pensa: hoje eu vou dormir um pouco, 5 da manhã o galo, aí começa o passarinho, o leão começa a fazer barulho, e todo mundo fazendo barulho. Você imagina que loucura era aquilo lá? E o Noé lá dentro: e agora? Será que Deus me esqueceu? Faz parte do processo. Às vezes, parecer que você está esquecido é parte do processo. E Deus quer ver qual é a sua reação e seu sentimento quando parece que esqueceram de você. E se Deus não nos chamou, é porque ainda não chegou a nossa hora. Porque olha que diz o versículo 1 de Gênesis 8, todo mundo junto, diz um assim, ó. E lembrou-se Deus de quem, pessoal? Irmão, quando chegar a nossa hora, Deus manda chamar a gente onde a gente estiver. Não importa onde você estiver. Noé estava no meio do nada, no meio do mar, dentro de uma arca, cheio de bicho. E Deus lembrou dele. Noé estava lá. Faz parte. Às vezes vai parecer que a gente está esquecido, mas não esquece. Quanto mais esquecido você está, maior vai ser o seu valor. E mais Deus vai usar você. O vinho, a gente não bebe, mas ele cria valor quanto mais tempo ele é esquecido. Ele era uva, valia quase nada no cacho, mas foi transformado num vinho que tem alguns que valem alguns R$1.000, mais 5.000, não sei quanto, não sei o que a gente não bebe, né? Mas tem uns que valem um monte, porque ele está esquecido. Quanto mais esquecido, mais o seu valor vai aumentar. O que eu faço no tempo que parece que eu estou esquecido? Se prepara. É melhor estar preparado e não ter uma oportunidade, do que quando a oportunidade chegar, você estiver despreparado para ela. Jamais a gente está esquecido. Se Deus não me chamou, se o gerente não me chamou, se o fulano não me promoveu, é porque não chegou a minha hora. Quando chegar a minha hora, Deus vai fazer quem for preciso lembrar de mim. Então ser testado faz parte, irmão. E às vezes Deus está nos testando. E a minha pergunta é: com que Deus está testando você? Vamos em Romanos 8, para mim fazer uma oração por você. Romanos, lá na Bíblia, capítulo número 8, Novo Testamento, carta do apóstolo aos Romanos.
Então Deus vai nos testar. E o que a gente tem que fazer, pastor? Não peça para sair, não desanime, não desista. Continue firme. Ser testado faz parte do processo. Romanos 8. Todos acharam? Podemos ler, pessoal? Leia com o pastor o versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo mundo junto comigo. O que diz a nossa Bíblia Sagrada? Eu quero que você leia. Vamos lá. Versículo 28 diz assim, ó. E sabemos que todas... Não, leia de novo. Você tem uma caneta para sublinhar isso aí? Você tem que marcar essa palavra aí. E sabemos que todas... Então diga assim com o pastor, diga agradáveis e desagradáveis. Todas as coisas, coisas boas e coisas até decepções. Pastor, até a vizinha que me acorda às 6 da manhã, derrubando a casa, está testando tua paciência. E o quanto tu é capaz de orar por ela. Aí ele diz aqui, vamos lá. E sabemos que todas as coisas, o que elas fazem, pessoal? Contribuem. Ser testado faz parte do processo. Se eu creio em Deus, eu tenho que crer que tudo, até aquilo que eu não entendo agora, é para o meu bem. Tudo que Deus está fazendo é para o meu bem. Agora eu não entendo, mas por que Deus entende? Porque Ele já me viu lá na frente. Ele já me viu quem eu vou ser, no que eu vou. Ele vai me transformar. Tudo coopera para o nosso bem. Não importa o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Mas fechou uma porta. Até a porta que fechou coopera para o seu bem. E se Deus fechou é que não era para você. Que às vezes você ia se perder. Mas era um negócio da minha vida, eu ia ganhar muito dinheiro, pastor. Deus não está preocupado com dinheiro. Ele está preocupado com a tua alma. Para Ele a tua alma é mais importante que o dinheiro. Então às vezes Ele pode fechar uma porta para a gente não ganhar o dinheiro que a gente queria, mas não perder a salvação que Ele quer que você tenha. Então tudo coopera para o bem. Vamos lá? Todas as coisas contribuem juntamente, como é que diz aqui? Para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados pelo quê? Pelo seu decreto. Então Deus sabe tudo que Ele está fazendo. E não esqueça, ser testado faz parte do processo. E eu volto a te perguntar, com o que Deus está te testando? Amém? Alguma coisa Ele está usando. Às vezes Deus está testando você. Pastor, o que eu faço? Nunca desista. Fique firme, suporte, porque no fim, Deus vai transformar você. Tudo que Ele está fazendo para o teu bem, Ele pode estar usando. Às vezes Deus trocou lá a gerência da empresa, ou o dono da empresa. Às vezes a empresa que você trabalha foi vendida. Entrou um grupo novo que faz tudo diferente. Fica firme. Às vezes com a forma deles de trabalhar, Deus vai te ensinar coisas que você ainda não tinha aprendido. Fique firme. Ser testado faz parte do processo. E nunca esqueça de Romanos. Tudo, mesmo que não me agrada, está cooperando para o meu bem. Deus nunca perdeu o controle. E Ele sempre sabe o que Ele está fazendo. Se eu não entender, eu vou ter que fazer uma coisa na minha vida. Confiar. E não é fácil confiar. Porque eu tenho que acreditar no que eu não vejo. Acreditar no que eu não entendo. Acreditar no que eu não sei agora, mas confiar que tudo que Deus está fazendo é para o meu bem. Confia nele. Vamos ficar de pé. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.